Oi, gente. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo, tá? Daquele que eu combinei com vocês, falando sobre Sem Fim, tá? Contando como foi, cada coisa que aconteceu, que eu escrevi ali no livro, entendeu? Pra vocês entenderem, assim, comigo explicando, né? Que eu acho que fica mais legal também. Muita gente diz, eu tenho tanta vontade de conversar com você, né? De sentar e saber como é que foi. Então, não tem como a gente fazer isso pessoalmente, mas a gente tem como fazer aqui, né? Com os vídeos. Então, eu vou falar hoje sobre a revelação, tá? Aquele dia que eu soube que eu tinha uma alma gêmea. Então, eu tinha 12 anos, tá? 12 para 13 anos. E o meu pai, ele tinha um conhecido, um amigo, que morava num sítio próximo a Niterói, mais ou menos, na cidade de Tribobó, tá? Eu não coloquei no livro, mas aqui eu tô falando, o nome da cidade era Tribobó. E a gente foi, meu pai ia, acho que costumava ir nesse sítio, eu não sei direito. Eu sei que ele falou naquele dia que, um dia lá, que ele ia naquele final de semana e que ele queria levar a gente. Eu, a minha irmã, né, e a minha mãe. Então, nós fomos, né, nós fomos pra lá num sábado, por esse sítio. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos e se você me perguntarem hoje assim, como é o seu Luiz? Nossa, eu tenho ele aqui na minha frente agora, como se fosse hoje, entendeu? Ele era alto, um senhor alto, um cabelo branco. Ele é a única pessoa no livro que tem o nome real, gente, falando pra vocês, né? Agora, eu não troquei o nome dele, não sei porquê. Ele é a única pessoa que o nome é esse mesmo, tá? Luiz, tá? Então, o seu Luiz é um senhor espírita, e ele estava na casa dele e ele fazia um grupo de orações, né? E naquela época eu não conhecia isso, eu não sabia o que era espiritismo, não sabia o que era nada disso, eu não entendia de nada disso. Não é como hoje, né, gente, que a gente tem internet, que a gente sabe tudo e a gente é super antenado, e eu de verdade não era, não. Então, naquele dia, a gente chegou lá e ele começou, né, a fazer uma oração. E ele veio falar comigo. E aí ele me disse que tinha um recado pra mim. E ele me perguntou se eu sabia o que eram almas gêmeas. E eu fiquei olhando pra ele e eu falei que não. Eu falei, não sei o que é isso. Não sabia mesmo, nunca nem tinha escutado falar em almas gêmeas. Aí ele chegou pra mim e falou pra mim que existiam pessoas que antes de nascerem, né, antes de encarnarem, elas combinavam de se encontrar com uma outra. Eu acredito hoje que ele, né, com o entendimento que eu tenho, que ele queria dizer que são os propósitos, né, que a gente tem nessa vida, que a gente combina com as pessoas o que a gente tem para resolver, né, e se reencontra aqui, e é o que eu acredito, tá? Eu não sou espírita, eu sou espiritualista, eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu não sou espírita, eu não sou budista. Eu sou espiritualista, eu acredito em Deus, eu acredito no que eu vivo, eu acredito em tudo que eu vi, que eu vivi, que eu vejo, entendeu? Então eu não posso chegar e dizer que isso não existe, porque senão eu não existiria, porque eu vivi isso tudo, eu vivo isso tudo. Então eu não gosto de falar sobre religião. Bom, então vamos falar sobre o que aconteceu naquele dia. Ele me disse isso, então ele me falou que eu tinha uma pessoa que que era como se fosse uma metade minha, mas que me completava, alguém que eu ia me encontrar nessa vida. E que essa pessoa, eu já tinha tido esse encontro com ele, que tinha sido um encontro diferente, um encontro que eu não entendia. E aí ele falou que eu ia estar sempre com ele. Que naquele ano eu ia começar a sentir um amor por ele, né? Esse amor que estava guardado dentro de mim ia despertar. Que ele não lembraria de nada, né? Que eu seria que iria lembrar sempre de tudo e ele não. E que no ano seguinte eu teria uma decepção muito grande com ele, que eu ficaria doente e que a minha vida iria seguir e a dele também, mas que a gente estaria sempre juntos.
E que aos 17 anos, independente do que estivesse acontecendo nas nossas vidas, aquele sentimento voltaria com muita força dentro de mim. E que aos 23 anos a gente se reencontraria e a gente decidiria se iria, né, ficar juntos ou não nessa vida, que a gente tinha esse livre-arbítrio, juntos a gente iria ter um caminho mais fácil, entendeu? A gente venceria as provas da vida mais fácil, mas a gente também teria a opção de ficar separados nessa vida, se apoiar durante as provas, e seria tudo um pouco mais difícil. E na época, eu falei, tá, legal. Quem é ele? E ele falou que não ia me falar, que eu ia saber quem era na hora certa, que eu ia entender aquilo tudo. E eu saí dali, conversei com a minha irmã, né? Com a minha irmã, a gente sempre conversava sobre tudo, né? Minha irmã sempre foi muito ligada. No livro ela se chama Lúcia, né? E a gente ficou pensando, quem é? Quem será essa pessoa, né? Quem será? Na época eu até brincava assim, quem será esse príncipe, né? Porque menina, né? Eu achava, eu referia como um príncipe. A gente pensava só zoando os mais feios da escola, né? Porque minha irmã que só ria de mim falava assim, só os piores. E aí passou aquilo, entendeu? Eu não esqueci, entendeu? Aquilo sempre ficou dentro de mim, sabe? Aquilo não, sabe? Eu sempre pensei, lembrei daquilo. E aí quando chegou naquele ano mesmo, eu comecei a ter uma ligação maior com o Felipe, né? A gente começou a ficar mais unido na escola, a gente brigava muito, a gente sempre briga muito até hoje, sabe? A gente é muito diferente. E ele é uma pessoa muito difícil, né? E aí a gente tinha aquelas briguinhas de adolescente, e eu comecei meio que a gostar dele. E aí eu lembrei um dia, em casa conversando, da visão que eu tive dele no carro, e eu falei, meu Deus, a visão que eu tive dele no carro. Então ele foi a pessoa que eu encontrei de uma forma que eu não entendia, porque ele falou lá no dia pra mim que tinha sido um encontro de almas, né, que a minha alma tinha reconhecido a dele nesse tal encontro. E aí eu fiquei doida pra voltar nesse sítio. Eu falei, eu tenho que voltar nesse sítio, eu tenho que voltar nesse sítio. E aí passou muito tempo até que eu voltei lá de novo. E aí o seu Luiz perguntou pra mim se ele tava na oração, e ele falou, você quer falar comigo? E eu falei que eu já sabia quem era a pessoa, eu queria que ele confirmasse, e ele falou que meu coração sabia. E aí eu disse a ele que eu sabia que era o Felipe. E aí ele me disse que sim, que era ele. Que o Felipe era a minha alma gêmea, que ele era a pessoa que ia fazer parte de toda a minha vida e que ele seria o único verdadeiro amor da minha vida. E aquilo ficou assim gravado, né, no meu coração, e a sensação que eu tinha, na verdade, é de que aquilo tudo eu já sabia daquilo. Eu não sei explicar como, mas tudo que ele falava parecia que eu já sabia, parecia que aquilo ali era uma coisa assim muito normal. E eu era muito nova, mas na verdade, se eu for pensar, eu era muito nova, muito nova nessa vida, mas e nas outras, né? Quanto tempo que eu tenho, né? Eu não sei. Então eu falei assim, eu devo ser um espírito já muito antigo, né? Pra poder ter tanta preparação pra receber aquilo, né? É o que eu penso, né? Eu não sei, porque eu não entendo de tudo, né, gente? Então é o que eu deduzo. E aquilo foi uma coisa assim muito surreal, porque no livro eu falo exatamente, né, com cada palavra que ele me disse naquele dia. Eu sei dizer exatamente cada palavra como foi. Aqui eu tô falando um pouquinho mais rápido, né, porque não dá pra ficar um vídeo muito longo. Mas uma coisa é certa, tudo que ele falou naquele dia, tudo, ponto a ponto. Eu, inclusive, no livro, eu pontuo cada parte do que ele falou com o que aconteceu nas nossas vidas. Gente, aquilo ali, tudo aconteceu. Tudo. Não deixou de acontecer nada. Foi assim, é incrível. Nos outros vídeos eu vou contar pra vocês um pouco de cada coisa, do que ele falou e de como foi que aconteceu, né, durante a nossa vida, entendeu? Mas aquela revelação ali naquele dia foi uma coisa assim muito importante, foi algo assim espiritual muito forte, sabe? Eu acredito que uma bênção, entendeu? Eu fui preparada para tudo que eu tinha que viver para chegar aonde eu cheguei no dia de hoje, que eu acredito que seja esse livro, entendeu? Acho que tudo foi para que eu escrevesse sem fim.
É o que eu penso. Um beijo, tá? Fiquem com Deus.